Será que as pessoas que divulgam bet serão punidas de forma kármica e cósmica daqui 10 anos? Ou, talvez, golpeadas por uma mão divina de um Deus que tem semblante humano, representando o céu, o sol, o oceano, a terra, o conhecimento, a justiça? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Quem vos fala sou eu, Vitor Jorge, comediante, comunicador, roteirista, professor de mentira, jornalista de mentira, entusiasta brasileiro do SBT, comunicador da Casa TV ao vivo, 5 implantes de cabelo, 1/3 do Cortina e aparentemente amante da sétima arte. Eu vim aqui falar do filme A Odisseia, de Christopher Nolan. Filme esse que eu assisti na pré-estreia global, a convite da Universal, mas isso aqui não é publi, eu não ganhei R$1 e vou falar exatamente o que eu achei. Lembrando que é sem spoilers. Primeiro, porque não vai ter zona de spoiler, então não vai ter uma minutagem no vídeo onde eu posso te expor ao clímax do filme, mas também pelo fato de que a Odisseia é uma história notória. A Odisseia é um clássico supremo do Homero, né? Do século 8 antes de Cristo. Então essa história é mais antiga que a Bíblia. E ela é bem difundida, né? A Odisseia é a história de Teseu, ou Odisseu, ou Ulisses. São as mesmas pessoas, nomes diferentes. A história de Aquiles, que você deve saber bem, né? Eu te dar spoiler dessa história é o equivalente de eu te contar que no Oppenheimer agora, filme do Nolan, o último, né? É o equivalente de eu falar, puta, aí no final o Oppenheimer ele faz a bomba atômica na frente dos nazistas que não conseguem construir a tempo, joga no Japão e acaba a guerra. Oh, mas, mano, nem vi o filme, você contou spoiler? Não, isso aconteceu no caso. Isso aconteceu. 1939 a 1945, né? A Segunda Guerra Mundial. Tinha que saber isso, né, querido? Se eu não souber, eu tô aqui pra te ajudar. Eu sou professor mesmo de boné. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Nolan, sobre esse novo filme, sem spoilers, sobre o IMAX, sobre o casting, sobre a polêmica e tudo mais que me interessar. Eu vi o filme há 24 horas, como eu falei, foi na pré-estreia global da Universal. Quando eu cheguei lá, tinha champanhe, comida, o caralho, parecia até um zoológico de TikTok, e posso falar, que nojo. Eu olhava para as pessoas ali e eu falava, nossa, você dança, é? Você faz dança? Não, eu faço piadas inteligentes. Mentira, encontrei um monte de amigo lá, um monte de gente boa. Fui com o meu grande amigo Rafael Nobreza, que também é meu empresário, mas principalmente meu amigo. Grande entusiasta da sétima arte, entende muito mais do que eu. Mas talvez não tenha visto... Se viu mais filme que eu, foi pouco, porque eu gosto bastante também. Encontrei o Luca Morelli lá, grande amigo meu. O Breno, a gente assistiu junto de mão dadinha. Teve até uma hora que o Morelli começou a vir de beijinho na orelha, aí vem clima, aí já fica meia bomba, é uma loucura. Encontrei o Igor Guimarães também, atrás de mim na sessão, um grande comediante, já trabalhamos juntos. Muito honrado de ter colaborado com trabalhos com ele. E assisti há um dia atrás. E por que esse filme é tão importante, ou supostamente tão importante? Bom, primeiro porque é um filme do Christopher Nolan, que é talvez um dos diretores mais influentes em atividade hoje. O Nolan ele ficou muito conhecido por obras como A Origem, de 2010, com o DiCaprio, Interestelar, de 2014, com o Matthew McConaughey. 2 filmes que representam muito bem a função exímia de um diretor, e eu explico. É importante lembrar que o diretor não é quem escreve o roteiro do filme. Às vezes é, né? No caso, por exemplo, do Tarantino, que é written and directed by Quentin Tarantino. Mas em sua maioria não. O diretor é quem pega o roteiro e, nesse roteiro, ele dá a visão. Então ele vê a história e põe na tela. Isso requer um trabalho ímpar, porque premedita a sensibilidade, mas também muito know-how. O diretor não é o especialista de fotografia. Tem um cara para isso, mas ele tem que saber. Ele também não é o especialista de atuação, mas ele tem que saber. Roteiro, mesma coisa. Por isso que a maioria dos diretores de sucesso, e a maioria até os de não sucesso, são velhos.
carregando consigo décadas e décadas de experiência em todas as pontas do setor da sétima arte. E se tem alguém que faz isso bem, é o Christopher Nolan, que principalmente é muito bom em aterrizar ideias, aterrá-las. Então, ele ficou muito conhecido por pegar filmes aparentemente de premissas malucas e aterrar, né? Ele ficou muito famoso nisso com Batman, mas o Interestelar e a Origem podem representar isso bem também. Então você vai ver A Origem, que é o filme sobre o Leonardo DiCaprio invadir. Ele tem um mecanismo da ciência em que ele entra no sonho das pessoas e rouba informações ou manipula elas para elas acharem que as ideias que elas tiveram dormindo foram delas e não plantadas por esse agente, o Leonardo DiCaprio. Que puta ideia, pica, roteiro irado. Como é que a gente faz isso? Como é que você representa isso? Com símbolos, com alegorias, de forma nua e crua. E o Nolan é muito bom nisso, em representar espaço-tempo, imaginação, sonhos, né? Ele é muito bom com linha de raciocínio anacronológica, ou seja, no filme Amnésia, que também é um clássico dele, muito bom, vão assistir, onde ele conta uma história de um cara que esquece tudo a cada 15 segundos ou 1 minuto. E ele conta a história de forma não cronológica. Mas tem o grande truque também, né? O Nolan ele é bem conhecido por ter esse casting de atores que estão sempre coexistindo ele, né? O Michael Caine, o Cillian Murphy, o Christian Bale. Ele é muito bom em não só escolher ótimos roteiros para dar a visão, mas também castar as pessoas. O Tarantino é muito famoso por isso também. Mas a marca de filmes que mais mexeu comigo foi a trilogia do Batman, que, arrisco dizer, é o meu personagem favorito de toda a literatura. E olha que eu já li uma coisa ou outra, consumo bastante entretenimento, né? Eu sou do meio, mas o Batman ele é ímpar. E o Nolan pegar isso me surpreendeu. Por quê? Porque geralmente o Nolan trata de temas mais sérios. Vídeo último dele, o Oppenheimer. Mas essa é a prova cabal de que o Nolan ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, cara. É impressionante. Porque quando ele pega o filme do... Tô tentando me encostar aqui. Quando ele pega o filme do Batman, ele aterra o Batman de uma forma em que praticamente deixa de ser um filme de herói. Ele olha e fala como seria o Batman se ele vivesse a vida real. Então não tem magia, não tem poderzinho, não tem gente com canhão de gelo igual o Mr. Freeze. Não tem. O Coringa é um mafioso. E ele usa essa tinta, e ele acha justificativas. Então ele usa essa tinta de palhaço quase como se fosse pintura de guerra, war paint. E ele consegue, magistralmente. Tanto que é um dos filmes mais importantes da década. Abrindo caminho para diversos filmes de super-herói, mas principalmente mostrando que o Nolan tem aptidão para contar qualquer história. Gostaram da intro? Deixa o like aí então. Deixa o like e o hype. Se você não me conhece, vai no Instagram, você vai gostar. Após Oppenheimer... Não, antes disso. O Oppenheimer ficou muito famoso porque o Nolan bateu na tecla de que era fundamental que o filme fosse visto em IMAX. E aí eu te pergunto, Jorgeão, o que é IMAX? É o IMAX Steel? É aquele que tinha aquele gomo de tanquinho que batia no monstro, ficava com a princesa, tinha um muque, cabelo, ele tinha barba e cabelo. Como é que o cara tem barba e cabelo? Não dá, né? Você fica calvo, olha pra mim, ó. Eu tenho cabelo, quer dizer, eu tenho barba. Não dá pra ter os dois. Não, a IMAX é uma forma de se gravar onde a proporção da tela faz assim, ó. Aumentando a imersão, mas também captando e expondo o som do filme de uma forma mais absurda ainda. Por isso que ele bateu nessa tecla, porque no filme Oppenheimer, né, o filme como eu narrei da Segunda Guerra Mundial, a corrida pela bomba atômica e tal, o Nolan diz que de fato explodiu uma bomba e gravou o áudio e as imagens, um negócio insano que ele fez. E ele brigou para assistir em IMAX porque a cena da explosão e algumas outras fariam, né? Porque assim, quando a cena é em IMAX, a tarja preta do filme faz assim, ó. Você fala, caralho, que loucura, olha, abriu um espaço do caralho. Olha esse som, que loucura é essa, né? O som da bomba e tal. E eu assisti no cinema, assisti no IMAX, muito legal. E o que o Nolan traz pra mesa nesse novo filme? Bom, primeiro, que a Odisseia é o primeiro filme da história filmado inteiramente em IMAX. Então ele recomenda fortemente que
seja visto em telas de cinema que operem o IMAX. Isso não foi só uma decisão dele, mas também um desafio. Era por isso que não tinham filmes em IMAX. Porque a câmera do IMAX ela é um trambolho gigantesco que não só é muito difícil de operar e é muito grande, como faz um barulho do caralho. Então, em sua maioria, o IMAX não era filmado para diálogos, mas sim cenas. Corridas, explosões, ação. Se fosse para gravar em IMAX áudio, não ia dar, porque ia ficar um do caralho. Mas, como o Christopher Nolan é muito pica, ele conversou com os criadores e produtores da câmera IMAX e pediu para fazer uma versão diminuta para ele, menor, que faça menos barulho. E mesmo assim, ele encabeçou essa câmera numa caixa, que é quase como um silencer da M16 do COD Black Ops 2, que silencia. Então ele fez de pra permitindo gravar diálogos, até de perto. Outro desafio que ele teve que lidar era o fato que a câmera era tão grande que às vezes em cenas onde um ator tá olhando pro outro, eles não conseguiam se ver. Então ele fez um jogo de espelhos para quando Tom Holland estiver falando com a Anne Hathaway, ele vê ela pelo espelho e achar que ela tá lá para ele não ter que contracenar com nada. E assim poder olhar no olho e ter uma imersão própria para assim entregar a cena perfeita. Isso me interessou no filme, inteiramente gravado em IMAX. Além do casting, mas principalmente a trama. A Odisseia é uma história lendária, escrita pelo Homero no século 8 a.C. E é uma história culturalmente muito conhecida, né? É a história de Teseu, ou Odisseu, ou Ulisses, né? São os mesma pessoa. A história de Helena de Troia, a história de Aquiles, né? Eu já dei uma aula sobre isso, né? O barco de Teseu, bem famosa, em que eu faço uma alegoria do barco de Teseu com a sua ex, né? Pra quem não sabe, a alegoria do... Antes disso, né? Então, o que caralhos é a Odisseia? Jorge, me explica. Me dá uma aulinha, por favor, mano. Essa história que o Romero escreveu... Deixa eu pegar minha colinha também pra não errar nada, não quero dar informação errada. É isso aí, no século VIII. E ela narra a jornada de Odisseu, que é rei de Ítaca, casado com Penélope e recém-pai. Ele está vivendo de boa em Ítaca e ele é comandado por Agamenon, que é o rei dele, em outra cidade, né? Ele é de uma grande parte de terra ali. Quase como se o presidente dos Estados Unidos tivesse pedido para a França entrar na guerra contra a Rússia. O presidente da França é presidente da França, mas ele tem que abaixar a cabeça do presidente dos Estados Unidos. E esse poema épico conta a história de Odisseu. O poema, né, porque ela é um épico, né? Recebendo essa ordem de sair de Ítaca e viajar pra puta que pariu com eles pra travar a guerra de Troia e tomar tudo. E essa história ela é muito famosa nas escrituras. A história de Homero é muito famosa porque ela é, assim como toda boa história, um plano de fundo para uma mensagem mais profunda. E no caso da Odisseia, ela é um plano de fundo para histórias mais profundas, né? Que são entendidas até hoje com pensadores filosóficos, né? Ou como eu narrei, você já deve ter visto, se você é fã do Crônicas, no meu Instagram, a história do barco de Teseu, né? Ou de Odisseu, barco de Odisseu. Então ele vai e volta. E ele passa por tanta coisa que o barco dele vai se destruindo, ele vai arrumando o barco na ida e na volta. E quando ele volta, o barco é totalmente diferente. Todas as peças foram alteradas. E aí vem a pergunta filosófica, ainda é o barco de Teseu? A sua ex ainda é aquela lá de 4 anos atrás? Ou o seu ex? Será que a vida já não muda a todos nós e ninguém será o mesmo nunca? Um homem nunca se banha no mesmo rio, porque nem o rio nem o homem são os mesmos. Isso é uma fagulha de todas as histórias trazidas na Odisseia. Isso me interessou muito. Eu já sabia tudo, né? Eu sou um grande fã de historinhas, né? Eu sou um contador de histórias. Então a Odisseia, claro, eu já conhecia a história do Aquiles, da história do cavalo de Troia. O cavalo de Troia você conhece.
A história de Penélope, a história do gigante, das sereias, né? Você conhece a história das sereias, que as sereias cantam e você cai do barco e... porque você não transa 3 anos seguidos, só fica no... Então você ouviu a melodia e pulou, e aí o cara se amarrou pra não ir, e os tripulantes botaram cera, e ele falou, não, eu quero ouvir, mas me amarra. E não me solta por nada, senão eu vou agora no OnlyFans da Martina e compro essa merda. Me ajuda, pelo amor de Deus! Você conhece alguma delas? Então me interessou muito reouvi-las pelo prisma do Christopher Nolan. Então, primeiro tem a trama, segundo tem o IMAX, em terceiro, mas não menos importante, o casting, que é um elenco de peso, contando com Elliot Page, que tá demais, Zendaya, que tá bom, Matt Damon, que é o Odisseu, Tom Holland, a Anne Hathaway, o Travis Scott, o Robert Pattinson, a Charlize Theron, o John Bernthal, que é o Punisher, e, mais importante, porque trata da polêmica, a Lupita Nyong'o, citada já por uma barra do Jay-Z. Quando saiu o trailer, ele foi embalsamado com muita crítica, porque quem representaria Helena de Troia seria essa atriz Lupita Nyong'o, que é negra. E os famosos críticos de trailer vieram chorar as pitas. Ah, mas vai ser uma mulher negra. Mas a Helena não era negra, então eu não quero ver. Quem falou que ela não era negra? Esse seu apontamento me diz que você desconhece do que você está falando. Você já leu a Odisseia? Você já leu uma versão adaptada? Ou você só tá dando de otário? Porque na Odisseia, Helena é narrada como a mulher mais bonita de Troia. E só. Se você tá achando que ela é loirinha, você é racista. E eu acho isso mesmo, porque a única coisa que a Lupita Nyong'o precisa ser é bonita. E ela é. Então, tá ótimo, porra. Eu acho que o único pleito válido quando se critica a alteração de gênero, orientação, raça, nacionalidade de um personagem fictício já criado, é quando isso, por óbvio, altera a trama. Então eu vou dar um exemplo. Se você vai fazer um filme do Wolverine e ele é gay, não vai dar certo. Principalmente porque você está forçando ele a ser gay. Por quê? Qual é o problema do Wolverine ser gay? Bom, porque grande parte da trama dele envolve o triângulo amoroso entre ele, o Ciclope e a Jean Grey. Então não dá. Entende? É melhor você fazer um super-herói gay. E fazer funcionar. E dá. Do que, nesse caso, trocar. Agora, quando não altera a trama, foda-se. É até mais legal, porque dá um chacoalhão nas coisas. No caso da Helena de Troia, ela podia muito bem ter sido negra. Você não tem como saber. Não está redigido por Homero. Então, pau no seu cu. Aliás, eu achei que ela mandou muito bem no papel de Helena de Troia. Aquiles também gerou uma certa controvérsia, mas eu não vou abordar aqui. Eu vou deixar você ver o filme. Como eu narrei, eu não vou dar spoilers de nada, muito menos do clímax, a menos da história como um todo, da forma literária. Jorgeão, eu não sei nada de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Devo saber? Talvez. Talvez. Não acho que você deve... não vou falar pra você não buscar o conhecimento, claro. Mas eu não acho que você deve se debruçar pela história da Odisseia, porque você vai ver o Nolan te contando, que é muito gostoso. Eu já sabia de tudo e não mudou nada. Pra mim foi incrível igual, porque é isso, né? Caralho, se você não sabe que os aliados fizeram a bomba atômica e jogaram no Japão, não veja, tá? Vê no Oppenheimer pra você não tomar spoiler. Não, fica sabendo. Tem a espinha dorsal. Vai aprender alguma coisa. Vai estudar, que é uma delícia fazer isso. Mas no caso da Odisseia, você não precisa. Porque o Nolan vai te contar essa história. Ele vai contar tão bem que vai guardar na sua cabeça. E no próximo date que você for com uma gatinha da Psicopuc, você pode narrar isso e vai ser charmoso. Você vai ter mais noção cultural do mundo e, portanto, manipular a realidade de uma forma exímia. Ou pelo menos mais exímia, né? É assim que você consegue não fazer com que a história se repita, é sabendo ela. Mas
Se você está entusiasmado e quer saber um pouquinho mais, ou quer estudar, ou quer chegar de forma fina para assistir a Odisseia, que eu te recomendo, é estudar um pouquinho a situação geopolítica da época antes da Odisseia. Então, quem é Agamenon? Quem é esse cara que está mandando no Odisseu? Ítaca é onde, hein? Quem que é grego e quem que não é? A gente está indo atacar quem? Ah, tá. E a gente está onde? Não, que a Grécia é todo mundo grego, é? Ou não? Esparta e Atenas, como é que era isso mesmo? Que eu estudei pro cursinho, eu lembro que caiu questão disso. Atenas é a primeira país democrático? País-estado? Vai procurar um pouquinho. Bem pouco, não precisa muito não. Vai entender um pouco a situação de Ítaca, porque aí você não vai ficar um pouco perdido no filme. Mas só também. Se você conhece a história da Odisseia, se você conhece frações da história, não vai mudar o seu aproveitamento do filme. Tanto você sabendo ou não, vai ser do caralho. E falando em do caralho, eu acho que o Christopher Nolan arrebentou. E uma dúvida que eu tinha era, cara, a Odisseia é uma história mística sobre criaturas, deuses, karma. Como será que o Nolan vai abordar esses conceitos? Será que ele vai usar de artifícios para conseguir representar isso de forma crua, como ele fez com Batman? Bom, então se o Bane é fortão, eu não vou colocar ele gigantesco, inumano. Eu vou fazer ele ser humano, mas eu vou tentar fazer esse sentido. Como é que eu faço isso de forma prática, real? Como se isso pudesse de fato ter acontecido na realidade? Será que ele vai fazer isso com a Odisseia? Ou ele vai tratar isso de fato como uma história mágica e abordar temas mágicos e justificar como magia? Você vai ter que ver para descobrir. Mas eu te digo que ele faz um trabalho ímpar. É um filme de 3 horas, tá? Saiba disso. É um épico que me lembrou muito Senhor dos Anéis, Game of Thrones. E como todo épico, ele é longo, né? Ele parece uma duna, só que medieval. Para tal, eu recomendo que você faça xixi antes, porque eu tive que sair no meio da sessão. E vai pra relaxar, meu irmão. Se quiser comer um brownie, vai pra curtir, você vai entrar numa Odisseia. Sabe aquela gíria que é, porra, eita, lá vem história, hein? O cara vai contar a Odisseia. Vai. Mas vale. E o filme, para um filme de 3 horas, tem muito ritmo, porque são várias histórias dentro da história, né? A Odisseia é isso. É o Odisseu recebendo o convite para a Guerra de Troia, saindo de Ítaca, deixando sua mulher e filho, indo até a puta que pariu, travando uma guerra de anos e voltando. Tem história na ida, na guerra e na volta. Acho que ele não perde o ritmo em nenhum momento. Acho que os 3 atos estão muito bem feitos. E eu acho que o clímax do filme não desperdiça todo o setup feito. Achei que o Matt Damon tá demais, achei que o Tom Holland tá demais, achei que a Anne Hathaway tá demais, achei que o Robert Pattinson tá gigante, tá voando, conjurando emoções corretas no telespectador, pautado em seu cargo e papel no filme. E eu acho que vocês vão gostar muito do filme. Vejam em IMAX, vejam em Sound Surrounding, compartilha esse vídeo com amigos e pessoas queridas que você quer chamar para ver com você, porque, de novo, não teve spoiler. E se você não tem interesse, tenha. Porque uma história pode ser revivida por quem a conta. E se tem um bom contador de histórias, é o Christopher Nolan. Minha Nossa Senhora. Se eu tiver que dar uma nota Letterboxd, que vai até 5 estrelas, eu dou 4,5. E o primeiro ato é fantástico. Ele te imerge, ele cria uma imersão no filme nos primeiros 5 minutos. E ele já te apresenta o problema e tudo que você vai ter que enfrentar nos primeiros 5 minutos. Você fala, caralho, que loucura! Christopher Nolan, eu estou na história, eu quero ajudar esses personagens. Estão conjurando emoções em mim, eu estou me sentindo acalantado pela mãe e pressionado pelo filho. Eu preciso fazer algo a respeito. Comendo pipoquinha, louco de brownie. Perfeito? 4,5, baita primeiro ato. Primeiro ato nota 5, né, se for até 5. Segundo ato nota 5, terceiro ato nota 4,5. Baita filme, baita casting, baita história escolhida pelo Nolan, baita forma de proclamar essa história para si, com aspectos personalíssimos de quem dirige a trama. IMAX, eu gostei muito. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo carinho, pelo engajamento. Por favor, deixa o like e o hype, compartilhe com os amigos.
para trazê-los para o cinema, experiência cultural. E qualquer dúvida, só me mandar uma DM no @crônicas de Jorge. Valeu, senhoras e senhores. Beijo!